Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar um pouco sobre alometria. A alometria é o estudo da importância da relação entre o tamanho de um determinado corpo e a sua forma. Estuda a importância de evolução de tamanho e forma, uma vez que as proporções de órgãos e membros de um determinado indivíduo são diferentes ao longo da sua evolução. E pode ser entendida como alometria filogenética quando há uma preocupação de comparação entre tamanho e formas na evolução de uma determinada espécie, e aí relacionada à filogenia. Em relação a um determinado indivíduo, mais preocupando com aspectos ontogênicos ou ontogenia, a alometria se preocupa com a evolução de tamanho e forma ou de tamanho e proporções de diversos órgãos e membros e sistemas num determinado indivíduo à medida que ele nasce, desenvolve-se, cresce, atinge a sua maturação, a fase adulta, e assim ocorrem diferentes evoluções, diferentes velocidades de crescimento e evolução nos diversos órgãos. É um conceito mais descritivo, mais qualitativo do que quantitativo, que permite a evolução ou surgimento de comparações de importância e de capacidades ao longo do crescimento do indivíduo, relacionando variáveis com tamanho e permitindo estimativas de valores de variáveis, de tamanho e função de órgãos em relação ao tamanho corporal, não sendo um conceito quantitativo, não permite a formação de leis biológicas, mas permite a criação de estimativas e de comparação para entendimento de mudanças de importância e capacidade ao longo desse crescimento, ao longo desse envelhecimento. Aplicada à farmacologia, a alometria nos permite inferir o motivo de se ter o cálculo de uma dose total maior no adulto do que na criança, mas a dose relativa menor no adulto do que na criança. Como assim? Existem conceitos importantes. A relação entre tamanho e dose vai fazer com que, para uma mesma idade, tamanhos diferentes vão gerar doses absolutas maiores naquele indivíduo mais pesado. Mas, para aquela mesma idade, se o indivíduo tem o mesmo peso, há outros fatores que podem fazer com que essa dose também seja alterada. Isso se relaciona a fatores farmacodinâmicos, que fazem com que uma maior ou menor sensibilidade do indivíduo, tanto em relação a efeitos desejados quanto indesejados, façam com que a dose naquele indivíduo de mesma idade seja alterada conforme o peso, mas para aqueles indivíduos de mesma idade e de mesmo peso sejam alteradas de acordo com sensibilidade. Isso são fatores que não têm relação diretamente com a alometria, mas a relação entre tamanho e dose e idade e dose, essas sim vão ter importância, porque indivíduos de tenra idade vão receber doses relativas maiores, já que as crianças têm um volume de distribuição maior e assim a dose em miligrama por quilo de peso vai ser maior, e os indivíduos na fase adulta vão ter um volume de distribuição menor e assim a necessidade de miligrama por quilo de peso vai ser menor, e naqueles indivíduos mais idosos que, além de terem um volume de distribuição menor, têm uma sensibilidade maior, essa dose em miligrama por quilo de peso ainda pode e muitas vezes deve ser reduzida. Então, a alometria ela se preocupa com essa relação entre tamanho e dose e entre idade e dose. São situações diferentes daquela relação entre idade e tamanho. O paciente da mesma idade, do mesmo tamanho, ele vai ter, já que tem o mesmo peso, ele vai receber uma dose em miligrama por quilo de peso, na maioria das vezes, igual para indivíduos diferentes, dependendo apenas da sensibilidade individual, que é um fator geneticamente determinado
e que pode ser alterado pela associação com outras drogas ou com comorbidades ou com estado de labilidade provisória ou não. Então, a alometria ela vai nos dar esse conceito, essa orientação em relação a conceitos gerais de comparação entre indivíduos de idades diferentes que apresentam, então, essa evolução. E como pode ser visto nessa figura, nesse diapositivo, ocorrem alterações ao longo do envelhecimento na proporção de diversos membros e órgãos na evolução da idade. Então, temos aqui, por exemplo, uma alometria positiva que é caracterizada pelo aumento do tamanho dos membros. À medida que esse indivíduo vai crescendo, vai evoluindo, a proporção do tamanho dos membros em relação ao tamanho corporal total vai aumentar, o que gera o chamado conceito de alometria positiva, diferente do tamanho do polo cefálico, que vai crescer menos, que vai, na verdade, proporcionalmente involuir, embora o polo cefálico continue crescendo, o restante do corpo cresce numa proporção muito maior e, então, a comparação do polo cefálico vai gerar uma alometria negativa. Isso vai ter importância também na comparação entre diversos órgãos, esse conceito de comparação alométrica, que inicialmente, na década de 1930, foi introduzido por Huxley. Ela se preocupava mais com a comparação anatômica, mas o conceito foi estendido para comparações funcionais, e isso vai gerar, então, a atenção para diferentes momentos da vida, gerando diferentes capacidades em funções orgânicas diversas. Apesar da apresentação como é feito geralmente de uma forma logarítmica, como mostrado no gráfico anterior, do slide anterior, e é representado aqui também nesse gráfico inferior, a representação bruta mostra que muitas vezes essa evolução ela se apresenta de maneira meio exponencial, uma vez que é uma alteração que ocorre ao longo do tempo de maneira bastante importante, levando a alterações na representação de proporção de função e na atividade metabólica de diversos órgãos. No desenvolvimento, na construção de modelos farmacológicos, muitos fatores são levados em consideração, entre eles a alometria, e isso faz com que haja uma preocupação na observância de não se utilizar modelos farmacocinéticos em pacientes que fogem muito à regra ou aquela amostra utilizada na construção daquele determinado modelo farmacocinético. É importante que se entenda que, dependendo das propriedades físico-químicas da substância utilizada, há a necessidade de se utilizar pesos de referência diferentes segundo aquelas características. O peso referência, então, vai ser utilizado ou como peso corporal total ou alguma forma derivativa, como peso ideal, peso magro, peso corrigido, peso ideal corrigido e assim sucessivamente. Há também a atenção para pacientes obesos, que fogem bastante da forma geral de funcionamento, tanto metabólico quanto farmacológico. O volume de distribuição se altera, a constituição corporal se altera, a quantidade de tecido adiposo se altera, a massa muscular, embora quando se comente do paciente obeso, se pense apenas, em geral, no peso aumentado do seu tecido adiposo, em geral, esses pacientes também apresentam um aumento da massa muscular que dá sustentação à movimentação e ao transporte de uma massa corporal total mais elevada. Por isso, em alguns modelos farmacocinéticos, em alguns estudos de metabolismo, se pensa, dependendo da situação, também naquele peso corporal ideal corrigido. Então, existem várias fórmulas
e dependendo do objetivo e da utilização da fórmula, utilizamos uma ou outra, dependendo também da propriedade, daquela característica farmacocinética, físico-química daquela droga, a substância, a fórmula utilizada vai ser escolhida de maneira adequada. Em geral, a partir de premissas fisiológicas, farmacocinéticas e estudos das propriedades físico-químicas daquela substância, é criado um modelo inicial que, entre esses conceitos utilizados, a alometria é um deles, e então esse modelo inicial é posto em estudo e as evidências observadas nos estudos vão gerar aceitação ou não e alterações das fórmulas, da forma de se utilizar, ou vão ser completamente rejeitados. Isso vai ser feito de acordo com os motivos e objetivos práticos ou teóricos. Então, a partir de uma teoria, cria-se um modelo inicial que vai ser posto em estudo, em análise. As observações vão gerar a aceitação, a rejeição, ou vão gerar necessidades de se alterar aquele modelo para que se atinja para que se tente atingir o objetivo daquele estudo. E para o desenvolvimento desse entendimento, existe essa fórmula que vai gerar, então, a expectativa de uma manutenção de crescimento linear daquela função ou do tamanho daquele órgão, que vai gerar, então, uma isometria, ou uma evolução não linear que vai gerar, então, a alometria. E como foi visto anteriormente, essa alometria pode ser positiva, quando aquele órgão ou função cresce ao longo do tempo, ou negativa, quando ocorre o contrário. Isso, então, vai gerar a informação da relação tamanho e proporção, que podem se alterar, gerando alometria, ou não, mantendo uma relação linear. E nessa fórmula, então, temos o y como sendo a característica de interesse. O y vai ser relacionado ao tamanho do órgão ou do membro que se investiga, ou da função que se estuda. A letra A é a constante derivada de relação entre o tamanho total do corpo e aquilo que se estuda. O tamanho do corpo em relação ao tamanho de referência que é considerado para a média da população, e B vai ser o expoente escalar, que vai ser igual a 1 quando o crescimento é linear, maior que 1 quando o crescimento é alométrico positivo, ou menor que 1 quando ele for apresentar uma alometria negativa. Como exemplo de situações que apresentam um crescimento linear, ou seja, o crescimento do que se avalia é proporcional ao crescimento do corpo humano, quando a alometria estudada é no ser humano. Então, se essa letra B, o expoente, é igual a 1, representa esse crescimento linear. E isso se entende pelo próprio peso, que cresce com o envelhecimento, e com o volume sanguíneo, que cresce de forma diretamente proporcional com o crescimento e o envelhecimento do indivíduo até a sua fase adulta. E quando em situações exemplificadas aqui, em que o expoente B é menor que 1, gerando uma alometria negativa, estão a taxa metabólica, que vai sendo reduzida à medida que o indivíduo envelhece, e o débito cardíaco, que vai também sendo reduzido à medida que o indivíduo envelhece. É importante que se entenda, em relação à alometria, os conceitos que são farmacocinéticos e alguns conceitos que são farmacocinéticos, mas não estão relacionados com a alometria propriamente dita, como foi visto anteriormente. Mas, de qualquer forma, esses fatores são importantes na evolução
da construção de um modelo farmacocinético e fazem com que sejam considerados de maneira importante, pelo menos na sua utilização clínica, na utilização prática. Portanto, a maturidade funcional dos órgãos é importante, uma vez que, ao nascer, a atividade metabólica é extremamente elevada, porém, algumas funções metabólicas são ainda imaturas, como, por exemplo, a metabolização pelas enzimas do citocromo P450, que ainda imaturas vão ser desenvolvidas até o recém-nascido atingir a idade de 1 a 2 anos, quando essa maturidade começa a essa maturidade é atingida no seu auge, no seu pico, e a partir dali começa a haver uma redução na capacidade metabólica de uma maneira progressiva com o envelhecimento. A idade, portanto, é um fator importante, mas é necessário que se entenda as diferentes percepções, as diferentes capacidades ao longo da passagem dessa idade. Por exemplo, a utilização de remifentanil no recém-nascido vai apresentar a mesma capacidade de metabolização do remifentanil que acontece nos indivíduos de maior idade. As enzimas responsáveis pela metabolização do remifentanil já são ativas e maturas no recém-nascido. As esterases plasmáticas e teciduais não específicas, elas já são ativas em relação ao remifentanil, o que não acontece com a maioria das outras drogas que necessitam da provocação dos complexos enzimáticos, principalmente hepáticos, para que haja o desenvolvimento daquelas cadeias enzimáticas e da atividade capaz de metabolizar um sem número de drogas. Outras situações que não têm relação com a alometria, mas vai alterar com certeza muitas vezes a capacidade de ação de uma determinada substância no nosso corpo, são as patologias. As patologias podem interferir tanto na farmacocinética como na farmacodinâmica. A interação medicamentosa, situações de diminuição de reserva fisiológica, fazem muitas vezes com que pequenas doses de substâncias gerem efeitos colaterais importantes, ou muitas vezes até a resposta farmacodinâmica também, alterando tanto a sensibilidade quanto através da interação medicamentosa, fazendo com que essa resposta farmacodinâmica possa diminuir ou aumentar, dependendo de qual interação está acontecendo. E a composição corporal também vai ser de grande importância nessa mudança de capacidade e de interferência farmacocinética, uma vez que há um aumento progressivo da composição proteica, composição muscular com o envelhecimento, com a maturação do indivíduo, que vai depois ser reduzida com o envelhecimento. Esses são fatores importantes e a alometria deve ser considerada um conceito importante na construção dos modelos farmacocinéticos, mas independente deles, são importantes também no entendimento de diversas relações de drogas com o indivíduo. Vários modelos farmacocinéticos foram construídos a partir de estudos em um número pequeno de indivíduos e com características similares, sem muitas capacidades de extrapolação para populações diferentes. A evolução do conceito de alometria permitiu a level de colaboradores a publicar o estudo de comparação entre modelos farmacocinéticos e mostrou a capacidade de, sendo bem utilizado esse conceito, a possibilidade de utilização de um modelo farmacocinético em populações de características extremamente diferentes. Modelos iniciais baseados em utilização de Propofol, com Marsh, com Schneider, etc., fazem com que esses modelos sejam utilizados para populações mais ou menos similares, sendo muito provável a diferença aumentar quando se compara a concentração real da substância utilizada
com a concentração de expectativa sugerida pela bomba de infusão que utiliza esses modelos farmacocinéticos. Então, é importante que se atente para a escolha correta do modelo farmacocinético de acordo com idade, peso, características demográficas do paciente, para que não se erre na tentativa de se alcançar ou de se apontar a concentração sanguínea de uma determinada substância sendo utilizada. Esses estudos mais recentes mostram, a partir desses modelos farmacocinéticos mais avançados, que ainda não estão sendo comercializados, mas que são uma grande expectativa de avanço na utilização da anestesia venosa total com a técnica alvo controlada. Terminamos então nosso vídeo sobre alometria, uma consideração resumida sobre a importância da evolução ao longo da vida do indivíduo, do nascimento, a maturação e o envelhecimento, levando a diferentes possibilidades de obtenção de respostas farmacológicas das drogas com diferentes estágios da vida.